sobre nós, reina sobre mim, sobre ti, sobre nós, reina sobre nós, sobre mim, sobre ti também, reina sobre nós. Olá, os parlamentares da bancada religiosa, católica e evangélica atuam em união no Congresso. Eles monitoram a tramitação de 368 projetos na Câmara e no Senado. Em defesa de suas bandeiras, deputados e senadores, eles acompanham projetos e propostas como a união civil entre os homossexuais, a criminalização da homofobia, contra o aborto e contra o divórcio instantâneo. Mas nós vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Rubens, o cristão deve participar desse processo político e por quê? Olá, Eliana. Veja só, o cristão é um cidadão como os demais. O Estado que é laico, ele também, o Estado brasileiro, ele é signatário da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que impõe ao Brasil que o Brasil garanta a liberdade religiosa. Além disso, a Constituição Federal também garante a liberdade religiosa. Se algo afeta um princípio cristão, nós cristãos temos o direito de defender aquilo que pensamos, por conta até da liberdade de expressão, do direito à opinião. Então os cristãos, eles têm a obrigação de participar do processo político. Por quê? Eles vão defender as suas ideias, as suas opiniões, os seus pensamentos no debate político. Quando eles se afastam do debate político, eles deixam para outros decidirem as questões que dizem respeito aos nossos princípios. Ou seja, nós delegamos ou desprezamos os nossos direitos, delegamos a outras pessoas a escolherem o que é melhor para o país, depois não podemos reclamar da nossa própria omissão. Então, os cristãos não só podem, como devem participar ativamente do processo político no Brasil. E um pastor, um bispo, ele deve concorrer a um cargo público e por quê? Olha, um pastor de qualquer denominação religiosa ou mesmo um outro religioso qualquer, ele pode concorrer a qualquer cargo público se ele estiver no exercício da sua cidadania. Agora, o que não é correto, o que não é adequado, o que não é bom é que seja utilizada a estrutura da igreja como um partido político. Isso não é bom. É lógico que ele vai fazer propaganda na sua comunidade. Ninguém espera que um pastor que é candidato, que ele não vá pedir voto para os membros da sua igreja. É lógico que ele fará isso e estará agindo de uma maneira comum, normal. Isso aí, a igreja faz parte da comunidade dele e ele vai pedir voto a essas pessoas. Agora, ele não pode confundir a liturgia do culto com um palanque político, né? Ele não pode fazer da igreja um palanque político. Deve preservar a igreja, por quê? Porque o objetivo da igreja é outro, as pessoas não vão para a igreja para ouvir discursos políticos, as pessoas vão para a igreja para se alimentar espiritualmente. Desde que seja preservado a finalidade da igreja e seja respeitada a igreja com seus membros, porque várias pessoas podem pensar diferente, ter posições políticas diferentes, desde que é respeitado isso aí, o pastor pode sim, como qualquer outro cidadão. E a espiritualidade, ela é suficiente para combater a corrupção, seja num pastor, num empresário, qualquer pessoa que se diga cristã? Quem combate comportamento errado são os frutos do Espírito Santo. As pessoas, quando elas estão cheias do Espírito Santo de Deus, elas automaticamente têm prazer de fazer o certo. As pessoas de bem, elas querem fazer o bem. Elas se esforçam por acertar muitas vezes. Mas o que muda o ser humano, o que muda o comportamento das pessoas, não é única e exclusivamente o caráter. Se fosse só isso, aquelas pessoas de bom caráter não errariam nunca. E a gente sabe que existem pessoas excelentes que cometem erros. As pessoas conseguem se afastar, evitar o erro quando elas se aproximam de Deus. Isso é uma realidade.
Há evidências históricas ou bíblicas no cristianismo no que diz respeito aos benefícios e aos riscos da participação política? E o que fazer então? Eliana, Deus, ele autorizou, deu ao homem o poder de governar. E a Bíblia ensina que nós devemos respeitar as autoridades. Ora, se nós devemos respeitar as autoridades, existem as regras estabelecidas. E essas regras são estabelecidas pela própria sociedade. E nisso, qual a participação de Deus? Isso, na verdade, é Deus. Ele nos deu o poder de escolha. E esse poder de escolha é respeitado pelo Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro dá essa autorização para nós escolhermos nossos representantes e nós nos afastamos ou desprezamos o valor dessa escolha, escolhemos de qualquer jeito e as leis não nos agradam, a culpa é nossa mesmo. E Rubens, você acha que o povo evangélico já tem consciência do valor do seu voto? Não só o povo evangélico, como a sociedade, de modo geral, precisa amadurecer mais. Porque a gente sabe que as pessoas votam e logo a seguir esquecem em quem votou. Então não há um envolvimento, não há fiscalização por parte do eleitor, seja ele evangélico ou não, no seu candidato. Moral da história, se ele não sabe em quem votou, quando ele faz críticas genéricas. Ele critica os políticos, os deputados, os senadores, os governantes, mas ele não sabe nem qual é a responsabilidade dele, porque ele já esqueceu em quem ele votou. Então, na verdade, essa crítica é uma crítica que não gera efeito algum. Quando ele fala dos políticos, ele está falando mal dos bons e dos maus e colocando todos no mesmo saco, na verdade. E não é isso, existem políticos bons e políticos maus. Agora, se as pessoas votam por razões que nem elas mesmas sabem explicar, os responsáveis pelo cenário de confusão ou de desordem, eventualmente, que possa acontecer, ou pelo menos de insatisfação da sociedade, a culpa é de quem fez essas escolhas. Então as pessoas põem a culpa nos políticos, quando na verdade quem põe os políticos lá é a própria sociedade, de forma democrática. O Brasil já fez governadores, senadores, deputados, vereadores evangélicos. Você crê que está longe o dia de nós fazermos um presidente evangélico? O número de evangélicos no Brasil está aumentando. Eu acredito que se um evangélico for um bom nome, a sociedade brasileira ela pode escolher um evangélico para exercer a presidência da República. Se for um evangélico que cumpre os mandamentos de Jesus Cristo, o Brasil estará em muito boas mãos. Rubens, por favor, deixe uma mensagem para o nosso público. Olha, eu queria dizer, especialmente aos evangélicos, mas a toda a sociedade, o seguinte: em época de eleição, geralmente as pessoas cada um fica com o seu candidato, todos os candidatos circulam por dentro de igrejas, em diversos locais, vira uma festa. E muitos líderes evangélicos apoiam o candidato A, B ou C, ótimo. Tem que ser assim mesmo. Mas o ruim é que depois das eleições, tudo vira o apocalipse. São no final dos tempos, as coisas estão acontecendo porque Jesus está voltando. Não é nada disso. Jesus pode até estar voltando, mas as coisas acontecem porque nós escolhemos, em algumas situações, mal algumas pessoas para determinados cargos. Então, se você acha que precisa mudar, comece mudando você mesmo, mudando a sua forma de escolher, tendo critério para escolher. E quando alguém for apresentar um candidato para você, seja quem for, saiba você fazer a crítica, se informe, leia, para que você não seja enganado e depois você receba como explicação da tragédia que nós estamos no apocalipse. O apocalipse, ele vai acontecer, mas enquanto ele não acontece, cabe a nós construirmos o mundo que nós estamos vivendo. Se nós vivemos mal, é por conta da nossa escolha em algumas situações. Então, no que depender da gente, vamos escolher certo para que nós vivamos bem e o nosso país melhore a cada dia. Muito obrigada.